Oi, pessoal, e aí? Vamos hoje continuar a ver as aplicações de derivação, de derivada. Semana passada a gente viu como esboçar curvas por meio de derivada. Então, primeiro, antes de começar, eu comecei a falar de parábolas e retas desse exemplo, né, de como montar gráfico, o que significavam as derivadas, né, que é a relação à taxa de inclinação. Depois eu comecei a dar vários teoremas para vocês. O teste se a função era crescente ou decrescente dependendo do valor da derivada. Não. Antes aqui eu mostrei uma conclusão baseada nos exercícios que a gente viu. Depois eu mostrei para vocês as funções mais comuns que a gente tem, né? Polinomial, que é a função linear, e a quadrática. E aí deu os exemplos de como, a partir da função quadrática, saber o esboço da curva a partir do valor de A, B, C e assim por diante. Os valores do vértice, né? Isso aqui estava resumido nesse slide aqui, eu acho. Nesses dois slides, né? Então, se o A é positivo, a parábola, a concavidade é para cima. Isso. E se o A é negativo, a concavidade é para baixo. O ponto de mínimo e máximo é conhecido como vértice, e as coordenadas do vértice são essas. Certo, a gente podia ver os... esses aqui são os chamados interceptos, né? Os interceptos de x e os interceptos de y. Na função quadrática, o intercepto de x a gente acha por Bhaskara. E o intercepto de y é quando a gente faz x igual a zero, que é y igual a c. Certo. Aí agora depois eu comecei a mostrar os teoremas, né? Como achar os valores de mínimo e máximo e os testes das derivadas e as taxas crescente e decrescente. E aí a gente estudou essa função aqui, a função que a gente estudou, né? 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 5. E aí a gente foi fazendo, pegou esse exemplo e foi fazendo vários desses testes, né? O primeiro foi da taxa crescente e decrescente, então a gente derivou igual para ver onde que a função era crescente e decrescente. O que a gente fez foi achar os pontos críticos, né, da função. Depois a gente estudou o sinal de derivada. E a gente viu onde a função era crescente e decrescente. Depois eu vi o teste, eu mostrei para vocês o teste da concavidade, que era relacionado já à segunda derivada. Então a gente derivou de novo, achou os pontos críticos da segunda derivada, né, quando ela é igual a zero, e estudou o sinal da segunda derivada. E aí viu onde a concavidade era para cima, onde a concavidade era para baixo. E aí o teste da concavidade estava resumido aqui, né? Se a derivada segunda é negativa, a concavidade é para baixo. Se ela é positiva, a concavidade é para cima. A gente vai ir um pouquinho mais além aí, ver se a gente tem pontos de inflexão, e fazer mais exemplos. Mas antes, a gente vai ver o teorema do valor médio, né? O que é esse teorema do valor médio? O teorema do valor médio fala assim: se uma função ela é contínua no intervalo AB e derivável no intervalo AB, então existe um número C, tá? Que a derivada desse número C é igual ao valor da reta secante que passa pelos pontos BF de B e AF de A. Não é isso que está escrito, mas é isso que quer dizer. Por que eu sei disso? E a parte direita do meu teorema aqui, ele é justamente o valor da reta secante da inclinação, né? Da reta secante entre os pontos que passa pelos pontos A, F de A e B, F de B. Então, por exemplo, se eu tenho aqui... É melhor a gente ver nessa ideia geométrica aqui. Então, eu tenho o ponto A, F de A e o ponto B, F de B, né? Então, o ponto A e o ponto B. O que era a reta secante? A reta secante é a reta que passa por esses dois pontos. O que é a inclinação da reta secante? A inclinação da reta secante, eu posso fazer ΔX sobre ΔY, né? Então, a gente pode fechar aqui o triângulo. E a inclinação é justamente a inclinação a tangente desse ângulo aqui, né?
Então é cateto oposto sobre o cateto adjacente, delta y, delta x. Delta y sobre delta x, que vai ficar f de b menos f de a, não é isso? Esse valor de f de b menos esse valor de f de a sobre b menos a. Sobre b menos a. Na verdade é o inverso, né? Então vai ficar menos em cima e menos embaixo, que a gente vai poder, os dois sinais vão omitir, né? Não, na verdade não é o inverso não, é que vai dar negativo, que a inclinação é negativa. Eu pensei aqui em outra coisa, pensei nesse negócio, na inclinação. Inclinação negativa. Mas é isso, né? É o final menos inicial. Então é b menos a e f de b menos f de a. É, está inverso aqui. É. O b é embaixo. F de b menos f de a. Então aí o delta y vai dar negativo. Certo. A gente viu, por exemplo, a função aqui, ela varia, ela tem uma concavidade para baixo aqui, né? Como se fosse uma parábola aí, com concavidade para baixo. Então a gente viu aqui o que é o lado direito. É a inclinação da reta secante. O que o teorema fala é que se a função ela não tem nenhum salto e ela é diferenciável aqui, então quer dizer que a função é uma linha. Se a função é uma linha entre A e B, quer dizer que eu tenho um ponto intermediário dentro desse intervalo A e B que vai ter uma derivada, ou seja, a inclinação da reta tangente nesse ponto vai ser a mesma inclinação da reta secante. Essa ideia, eu peço que vocês tentem exercitar mentalmente aí as várias possibilidades que podem ter pode ter esse teorema do valor médio. Na ideia, eu tenho pelo menos um valor de C. Eu posso ter mais de um. Certo, vamos ver esse caso aqui, ó, que eu tenho essa curva aqui. Essa curva agora ela vai ter esse comportamento dentro do intervalo AB. Ela vai mudar de inclinação aí, vai ter todo um comportamento dentro desse intervalo AB. Então, a reta secante que passa entre os pontos A e B, essa reta que foi desenhada aqui, né, azul, certo? Então, essa reta azul é a reta que passa entre os pontos A e B. Então, eu quero valores aqui de retas tangentes que vão ter o mesmo valor de inclinação da reta secante A e B. Então, a gente vai fazer o quê? Paralelas. Então, essa é a ideia do teorema. A gente vai traçar retas paralelas. E aí, essas retas paralelas, elas têm inclinações iguais, certo? Retas paralelas têm inclinações iguais. Então, é isso que quer dizer o teorema. A ideia do teorema é bem simples, né? Apesar de estar escrito daquela forma, a ideia é simples. Quer dizer o quê? Se eu traçar uma reta paralela entre dois pontos e a função for contínua nesse intervalo, eu vou ter uma reta paralela tangente nesse mesmo intervalo. É isso que quer dizer o teorema. Então a gente vai fazer as continhas aí para ver como é que funciona esse teorema fazendo conta, né? Nosso primeiro exemplo vai ser esse. Considere f de x igual a x ao cubo menos x, o intervalo é 0, 2, e eu quero um valor de c, um valor intermediário, um valor de c que é a derivada do ponto C vai ter a mesma inclinação que a reta secante. É isso? Certo. Vou apagar isso daqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular f de A e f de B. Então, o que é f de A? A é 0, então eu quero f de 0. O que é f de B? B é 2, eu quero f de 2. Então, na função, eu vou substituir 0. Vai ficar 0 ao cubo menos 0. Então, vai dar 0. E f de 2 vai dar 2 ao cubo menos 2. Vai ser 8 menos 2, que é 6. E aí, eu sei que a derivada no ponto C é igual a f de B menos f de A. Esse é o teorema do valor médio, né? B menos A. Então, a primeira coisa eu vou fazer aqui é achar a derivada da função. F de x é então eu tenho f de x, f' de x, a derivada vai ser 3x ao quadrado menos 1. Deixa eu pegar outro slide aqui.
Então, eu vou agora aplicar o teorema, né? Vou copiar isso daqui. Então, aplicando agora o teorema, a parte esquerda vai ficar o quê? Eu vou substituir C. Vai ficar 3C ao quadrado menos 1 é igual a parte direita vai ficar 6 menos 0 sobre 2 menos 0. E vai ficar 3C ao quadrado menos 1 é igual a 3. 3C ao quadrado igual a 4. C ao quadrado igual a 4 terços. A gente pode tirar a raiz. C vai ser mais ou menos a raiz de 4 terços. C igual a mais ou menos a 2 sobre raiz de 3. A gente pode racionalizar isso daqui, né? Multiplicar por raiz de 3 e dividir por raiz de 3. Para poder tirar a raiz de 3 do denominador. Então vai ficar C igual a mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 3. Certo. Então, vamos ter pelo menos uma estimativa do que é 2 raiz de 3 sobre 3, né? 2 vezes 1,7 dividido por 3. Vai ser 3,4 dividido por 3. Vai ser 1, alguma coisa esse valor, né? Aproximadamente aí. E aí, lembra que esse valor C, ele tem que pertencer ao intervalo aberto 0,2. Ao intervalo aberto AB. Certo? O intervalo era A e B. Então, esse C ele tem que estar dentro desse intervalo. 0,2. E aí, como esse C tem que estar dentro desse intervalo, eu vou ter que C não pode ser o valor negativo. C só pode ser o valor positivo. E eu estimei C mais ou menos aproximadamente 1, alguma coisa. Então, eu sei que C está dentro do intervalo. Então, existe sim um valor de C entre 0 e 2 que tem a mesma inclinação que a reta secante entre 0 e 2. Certo? Então, é assim que faz. Esse que mostrei aqui como funciona o teorema do valor médio. Certo? É a aplicação de uma fórmula. O mais interessante para a gente não é entender a ideia geométrica. Né? O que a gente está achando aqui é uma reta paralela à reta secante. Uma reta tangente paralela a uma reta secante. Lembre que eu posso ter vários valores de C, dependendo desse intervalo AB. Okay? Dependendo desse intervalo AB, eu posso ter vários valores de C. Isso vai ser comum, aí, por exemplo, em funções periódicas, como seno e cosseno. Se você der um valor muito grande, eu vou ter vários valores. Certo? Então, vamos aplicar um outro exemplo aí. A função agora é x ao cubo mais x menos 1. E agora eu quero esse intervalo AB, que vai ser o mesmo intervalo passado, né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa aqui, eu quero o teorema do valor médio. Vou copiar aí. Então, eu quero f de A, f de B. Então, f de A vai ser f de 0 e f de B vai ser f de 2. F de 0 vai ficar 0 ao cubo mais 0 menos 1. Então, vai ficar menos 1. E f de 2 vai ficar 2 ao cubo mais 2 menos 1. Então, vai ficar 8 mais 2 menos 1, 9. E aí, a derivada é 3x ao quadrado mais 1. Então, aí agora aplicando o teorema do valor médio, eu vou ter que a derivada é 3x ao quadrado mais 1. Então, vai ficar 3c ao quadrado mais 1 é igual a f de b é 9 menos 1, 2 menos 0. 3c ao quadrado mais 1 é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. 3c ao quadrado mais 1 igual a 5. Então, 3c ao quadrado igual a 4
foi o mesmo valor, né? A mesma equação que a gente obteve. Passada C ao quadrado igual a 4 terços, C igual a mais ou menos, já vou colocar direto, né, o resultado. Porque deu igual o resultado do exercício passado, né? Ficou raiz de 4 sobre 3. Então, o que a gente, como C tem que pertencer ao intervalo aberto 0, 2, isso faz que C seja igual a só o valor positivo. Ok? A gente tinha duas possibilidades para C, só que a gente viu que C só podia ser o valor positivo. Vamos fazer mais um exemplo aí. Então, agora a gente tem cosseno de 2x. Então, a gente coloca aqui o valor, o teorema. Vou baixar um pouquinho. E aí a gente tem que calcular f de A, f de B. Qual que é a função agora? A função é cosseno de 2x. E o intervalo é π sobre 8 e 7π sobre 8. Então, o f de A vai ser o f de π sobre 8. Então, f de π sobre 8 vai ser cosseno de 2 que multiplica π sobre 8. Isso aqui vai ficar a mesma coisa que cosseno de π sobre 4. E cosseno de π sobre 4 é a mesma coisa que cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Então, vou desenhar isso. Vou aproveitar para desenhar o círculo trigonométrico aqui. Então, vou desenhar aqui no canto. Certo. Então, o eixo aqui é relacionado ao cosseno e esse eixo é relacionado ao seno. Certo. Onde está π sobre 8? Primeiro vamos definir o intervalo. π é 180 graus. Então, isso daqui é o valor de π. Então, π sobre 8 está onde? Aí? Eu vou dividir primeiro π em 4 pedaços. Então, eu dividi em 4, né? 1, 2, 3, 4. E agora eu vou dividir em 8. Então, agora dividindo em 8, é dividir cada um desses pedaços no meio. Agora eu tenho 8 pedaços. Certo? Então, π sobre 8 é esse valor aqui. Isso aqui é π sobre 8. E 7π sobre 8 é eu pegar 7 partes desse intervalo. Então, vai sobrar só uma parte. Então, esse valor aqui todo é o valor de 7π sobre 8. Então, vou apagar aí agora as outras divisões. Então, esse é o valor de 7π sobre 8. Então, nosso intervalo é esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo aqui, entre π sobre 8 e 7π sobre 8. O que é π sobre 4? Foi o que eu mostrei antes. π sobre 4 é 45 graus, né? Esse valor aqui, 45 graus. Então, isso daqui é π sobre 4. Ok, então, o valor aí eu vou até apagar essa parte aqui, né? Para a gente começar a acostumar a trabalhar com radianos. Então, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. E f de b é 7π sobre 8. Então, vai ficar cosseno de 2 vezes 7π sobre 8. Então, vai ficar cosseno de 7π sobre 4. O que é 7π sobre 4? Vou fazer em verde agora. π sobre 4 está aqui. Então, aqui vai ser 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4. Então, 7π sobre 4 é todo esse valor aqui, certo? Então, isso daqui é 7π sobre 4.
divide aí a figura toda em um intervalo de π sobre 4. Então, esse é o valor de 7π sobre 4. Opa, eu apaguei o 7π sobre 4, né? E aí, o cosseno de 7π sobre 4, ele vai ser igual ao cosseno de π sobre 4. Então, vai ser raiz de 2 sobre 2 também. Pronto, a gente achou os valores de f de a e f de b. Então, agora a gente pode achar a derivada também. A derivada de cosseno de 2x, regra da cadeia, cai o 2, né? Primeira derivada, vamos lá, derivada do que está fora é derivada do cosseno. Então, vai ficar menos seno e deriva o que está dentro. Derivada de 2x é 2. Então, a derivada vai ser menos 2 seno de 2x. Agora, a gente pode utilizar o teorema do valor médio e vamos substituir para calcular. Então, agora aplicando, vai ficar menos 2 seno de 2c é igual a f de b, que é raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, sobre b, que é 7π sobre 8, menos π sobre 8. Então, todo esse meu lado direito aqui vai dar zero, né? Vai ficar raiz de 2 sobre 2, 0, 0 dividido por qualquer coisa é zero. Então, eu vou ficar com menos 2 seno de 2c igual a zero. Então, eu vou ficar aqui no final, seno de 2c igual a zero. Então, no caso aqui, eu quero c vai ser meio do arco seno de zero, né? A ideia é que eu quero todos os ângulos com seno de θ igual a zero. É isso que eu quero. Então, quais são os valores vamos olhar aqui agora no círculo trigonométrico. Quais são os valores de ângulo que tem seno igual a zero? Então, o primeiro deles é zero. Vou pegar todos os valores. Aqui eu vou ter θ maior do que zero. Tá certo? Eu vou pegar, como eu estou fazendo π sobre 8, 7π sobre 8, eu sei que esse intervalo ele é positivo, né? O meu A e meu B são positivos, então o meu intervalo é positivo. Então, eu vou fazer θ maior ou igual a zero. Okay? Então, meu intervalo aí vai ser uma sequência. Então, a minha sequência vai ser 0. Qual que é o próximo valor? π. O próximo vai ser 2π. O próximo vai ser 3π e assim por diante. Certo? Só que percebam que eu quero o C ele vai ser metade desses valores. Então, C, a sequência para C seria 0, π sobre 2, 2π sobre 2 vai dar π, 3π sobre 2 e assim por diante. Então, 0 pertence a essa sequência aqui. Isso aqui é uma sequência, né? 0 pertence a essa sequência infinita aí. E aí, qual que é o valor que eu quero? Eu quero o valor e C tem que pertencer ao intervalo. Qual que é o intervalo aberto lá? É π sobre 8 e 7π sobre 8. Então, perceba que eu tenho que ter as minhas duas condições satisfeitas ao mesmo tempo. Então, tá, C tem que ser metade do arcosseno de zero, e C tem que pertencer, que é esse intervalo, essa sequência aqui, e C tem que pertencer a esse intervalo. Então, qual que é o valor de C que está dentro, que pertence a essa sequência, e o valor de C que pertence a esse intervalo? Então, vamos lá. Esse intervalo é esse intervalo aqui, lembram? O valor entre π sobre 8 e 7π sobre 8. 0 não está nesse intervalo, 0 está aqui. π sobre 2 é esse valor de ângulo aqui. Então, π sobre 2 está dentro do intervalo. Vamos ver se tem mais algum valor dentro que está nessa sequência que pertence ao intervalo. Qual que é o próximo valor?
π. Π é esse ângulo aqui. Então, π não está dentro do intervalo. Então, o único valor que está dentro do intervalo é π sobre 2. Então, eu vou circular ele aqui. O valor de C é justamente π sobre 2. É o único valor que obedece às duas condições. Ele está dentro desse intervalo e ele pertence a essa sequência. Certo? Eu fiz para vocês um exemplo na aula passada de estudar todo o comportamento aí dessa função aqui, né? 3x ao quadrado, 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 5. Hoje, agora que eu dei o termo do valor médio, a gente terminou as aplicações de derivada, eu vou fazer mais exemplos desse estudo, desse esboço desses gráficos de função. E aí eu peguei o guia desse esboço de gráfico de função desse livro aqui, do LeetCode. E aí tem uma série de passos, né? Essa série de passos ela é bem detalhada porque a gente tem que ser bem criterioso quando a gente está tratando de certas funções matemáticas. Lembre que as funções elas podem ter gráficos diversos, elas podem ter assíntotas, elas podem ter valores de domínio delas que não estão definidos, então a gente tem que ter cuidado, né? A primeira questão aí do esboço é determinar o domínio. Então a gente não pode calcular um valor de uma função que não tem domínio, né? Que aquele valor de x não existe na função. Então a gente tem que saber que esse valor é um valor crítico, a gente tem que achar os interceptos e assim por diante. Então esse teorema todo está todo definido aqui, né? Esse teorema não, esse guia aí de esboço de funções. Eu vou passando por esse guia aos poucos, né? A gente vai fazer diversas esboços de funções. Então a gente vai ver onde vocês têm que ter cuidado com cada um desses passo a passos aí. A gente viu todos, basicamente, não todos, a gente viu até o 9 aí, no exemplo passado, bem definido aí. A gente fez praticamente todos até o 9. Então, a gente estudou os interceptos, a gente estudou a simetria, simetria não, a gente estudou os valores das derivadas, fez os testes das derivadas, foi passo a passo aí nesses pontos. Eu resumi esse guia, eu quero que vocês usem o guia completo, mas a gente vai, como a gente tem muito critério matemático aqui, eu coloquei em termos que a gente vai mais usar nas nossas funções mais comuns. Certo? Eu vou fazer para estudar com vocês as funções, não funções tão complexas. Ok? Então a gente vai determinar o domínio, achar os interceptos. É melhor a gente ir fazendo no exercício. Então o exercício que a gente vai fazer agora é esse daqui, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3. Certo, então vamos lá. Qual que é o primeiro passo do guia? O primeiro passo do guia é determinar o domínio. Então a gente vai ver que para polinômios o domínio da função aí é x pertence aos reais, né? Qualquer valor de x. Os polinômios eles são definidos para todos os x, então eles são diferenciáveis para todos os valores de x e são definidos para todos os valores de x em uma função contínua, né? São funções ótimas de trabalhar. Próximo passo é acha os interceptos y no gráfico. Localiza os interceptos se a equação for fácil de resolver. Então o que ele está falando é, a gente tem que achar onde x cruza com y. No gráfico, a ideia, vamos supor que a gente tem essa função. Então a gente quer achar esses pontos aqui. Onde a função cruza o eixo y e onde a função cruza o eixo x. Antes de continuar, vamos falar das funções polinomiais. Lembra que uma função polinomial, se ela é de terceiro grau, ela tem até 3 raízes reais. Então, uma função que tem até 3 raízes, ela pode ter esse comportamento
esse comportamento aqui, não é isso? Então, ela pode ter esse comportamento aqui. Então, a gente espera que essa função, ela tenha alguma cara assim, né? Certo? Então, a gente tem dessas várias possibilidades. Vou colocar aqui, interceptos. Então, eixo Y e eixo X. Do eixo Y, a gente tem... a gente faz x igual a zero, né? X igual a zero e a gente vai ter y igual a 3. É justamente esse valor independente aqui. Com o eixo x, a gente vai fazer y igual a zero. Fazendo y igual a zero, a gente vai ter x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3 igual a zero. E aí não é tão trivial achar os valores aí de x igual a zero, né? Que fazem com que a função assuma, que são os valores onde a função cruza o eixo x. Não é tão trivial, porque é uma função de terceiro grau. A gente pode calcular, mas não é tão trivial. Então, como não é tão trivial, eu vou deixar espaço em fazer. Então, a gente achou onde a função cruza o eixo y, y igual a 3. Então, a gente já sabe que a função vai passar pelo valor 3 aí, de alguma forma. Vamos continuar. Agora, a gente vai testar a simetria em relação a y. A função polinomial, a função quadrática, ela é simétrica. Né, em relação a algum eixo aí. Se ela não for em relação ao eixo y, ela pode ter uma simetria em relação a outro eixo. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma parábola assim. Essa parábola ela é simétrica em relação a esse eixo aqui, que é paralelo ao eixo y. Essa função aqui, para a gente testar a simetria, a gente poderia fazer assim, ó, f de 1 e f de menos 1, para a gente ver quanto vai ficar. Então, f de 1 vai dar 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 3. Então, f de 1 vai dar 1. E f de menos 1 vai dar menos 1 menos 3 mais 3. Vai dar menos 1. Então, aí a gente está na teoria, aí a gente está tendo uma função ímpar, né? Ou seja, para 1 eu tive um valor aqui e para menos 1 eu tive um valor aqui. Como se elas fossem espelhadas em relação a esse eixo aqui. Em relação ao eixo y igual a menos x. Então a gente pode tentar continuar para ver essa simetria aí. Então, por exemplo, f de 2 e f de menos 2. Então eu vou ter 2 ao cubo menos 3 vezes 4, vezes 2 ao quadrado, mais 3. Isso daqui vai dar 8, menos 3 vezes 4, 12, mais 3. Isso daqui deu menos 4, menos 1. F de menos 2 vai ser menos 8, menos 12, mais 3. Agora já não deu simétrico. Então esse foi só uma coincidência, né? Menos 20, menos 17. Então já não deu simétrico. Então foi uma coincidência. Então essa função ela não é simétrica. Né? A gente, nesse passo 2 aqui. Esse aqui foi o passo 1. Certo. Então agora a gente vai para o próximo passo. Calcular as derivadas. Vou colocar a minha função aqui. Então a gente vai para o passo 3. Então, nossas derivadas, a derivada de primeira ordem vai ser 3x ao quadrado menos 6x mais 0, né? Aqui a derivada caiu 2, vai ficar menos 6x, e a derivada de uma constante é 0. A derivada segunda
vai ser 6x menos 6. Pronto, calculamos as derivadas. Então, o quarto passo é... Perdão, eu errei os números dos passos aqui, né? Esse é o terceiro passo. O primeiro passo é o domínio. Então, esse daqui é o 4. Então, agora a gente vai fazer o passo 5. O passo 5, ele é determinar os números críticos de f. Então, eu vou, como os valores do... O que são esses valores críticos? São os valores de x no domínio de f para os quais a derivada é zero ou a derivada não existe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar, a gente vai igualar a derivada a zero. Primeira derivada. Então, 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. Eu posso colocar o x em evidência e vou ficar com 3x menos 6 igual a zero. Ou seja, os valores que anulam essa função são x igual a zero, anula essa função. Certo? Se eu fizer x igual a zero, eu vou ficar 0 vezes 3x menos 6 vai dar zero. E aí eu mantenho a igualdade. Então, x1 é igual a zero. E o outro valor de x2 é quando eu tenho 3x2 menos 6 igual a zero. Ou seja, passando 6 para o lado de lá, eu vou ter 3x2 igual a 6 e x2 igual a 2. Ou seja, esses dois valores de x aqui são os valores que anulam a minha derivada. O que eu fiz aqui foi praticamente Bhaskara, né? Se a gente aplicasse Bhaskara aqui, por exemplo, B2, então vai ficar 36 menos 0. Menos 4 vezes C, que é 0, né? Então vai ficar 0. E delta deu 36. E aí eu vou ter menos B, que vai ser mais 6, mais ou menos 6, sobre 6, 2A. Então vai ficar, quando 6 for positivo, eu vou ter 12 sobre 6. E quando B for negativo, eu vou ter... Vamos fazer o contrário, que aí vai ficar igual ao que eu falei lá. Quando for negativo, vai dar 0. Vai ficar 6 menos 6. E quando for positivo, vai ficar 12 sobre 6, que é 2. Então, o que eu fiz aqui foi um Bhaskara simplificado. Quando eu não tenho o valor de C, eu posso simplificar, né? Posso colocar o x em evidência. E achar os valores de x que anulam a função. Então, esses são os interceptos da derivada, né? Então, agora a gente vai fazer os passos, né? Os outros passos. Esses passos aqui eu estou numerando, mas na outra aula eu mostrei para vocês assim, né? Quando eu fiz o exemplo. Eu fiz a derivada de primeira ordem. Cadê aqui? Eu fiz a derivada de primeira ordem e aí eu calculei os valores de x que anulavam. No caso lá eu tinha 3 valores de x, aqui eu tenho 2. E aí eu fiz a minha tabelinha estudando o sinal, né? Então esse aqui é o crescente e decrescente. Isso, esse aqui, ó. Tá? Teste crescente e decrescente. E depois mostrei para vocês também o que era o teste da primeira derivada. Ou seja, eu tinha os valores da função crítico, e aí eu via se a função mudava de negativo para positivo e de positivo para negativo. Aí, se for um negativo a positivo é um máximo, se for positivo a negativo é um mínimo. Então foi isso que eu mostrei aqui, quando eu tinha os mínimos aqui. Certo? Então eu vou meio que juntar esses passos que estão perguntando, esse teste da primeira derivada. Tudo isso aqui é ver se é crescente decrescente e ver se tem mínimo ou máximo. Então esse é o passo 6. Certo? A gente achou os valores críticos e aí agora a gente vai fazer a nossa tabela, né? Como que é a nossa tabela? Posso até copiar a tabela. Deixa
Deixa eu apagar. Aqui eu vou ter os intervalos, né? Como que eu fiz para achar esses intervalos? Foram com os pontos críticos. Lembra aqui que eu vou traçar a minha reta, e na minha reta aqui eu tenho os pontos críticos, que vão ser 0 e 2. Então eu vou ter o intervalo x menor que 0, x entre 0 e 2 e x maior que 2. Certo, vamos ver como é que a função muda de sinal e ela se comporta. Então eu posso pegar a derivada, essa função aqui, né? É a melhor para a gente estudar. A derivada assim, ó. Então eu vou pegar a derivada com esse formato. X, 3x menos 6. Então quando x for 0, como é que vai ficar o meu sinal? X menor que 0. O que eu vou fazer para estudar esse x, o valor de x menor que 0? Eu vou dar valores para essa função aqui como um valor, por exemplo, negativo. Vamos ver o que acontece com a função se eu der um valor de menos negativo aqui, né? Eu vou ficar com negativo aqui. E aí, se for valores menores que negativo aqui, menos 1, menos 3, menos 6. Vai dar sempre negativo, né? Aqui é como o sinal de menos 6 é negativo. Quando eu colocar números negativos multiplicando por 3, vai ficar negativo, e somado com um número negativo vai dar sempre negativo. Então vai ficar negativo vezes negativo, que vai dar positivo. Próximo intervalo aí vai ser entre 0 e 2. Positivo. Agora esse número aqui, x, vai ficar positivo. E esse parênteses aqui, ele vai ser, por exemplo, 1. 1 aqui é positivo e aqui é negativo. Só que esse valor aqui, primeiro, vai ser sempre menor do que menos 6, né? Vamos supor, meio. Se eu tiver meio, vai ficar 1,5. 1,5 menos 6 vai dar negativo. Se eu tiver 1, vai ficar 3 menos 6 vai dar negativo. Se eu tiver 1,5, 1,5 vai ficar 4,5 menos 6 vai dar negativo. Então, esse segundo parênteses entre 0 e 2 é negativo. Então, aqui é negativo. Ó, eu já tenho uma mudança de sinal. Então, vamos para o próximo. X maior que 2. Esse primeiro valor aqui de x vai ser sempre positivo. Esse parênteses aqui, ele vai ficar agora maior que 2. Vamos supor 3. Vai ficar 9 menos 6 vai dar positivo. Não é isso? 3 vai dar, ou 4. 12 menos 6 vai dar positivo. Então, esse segundo parênteses vai ser sempre positivo. E aí o sinal vai ser positivo. Então, eu vou ter aqui positivo, negativo e positivo. Então, isso quer dizer, é o teste da crescente e decrescente. Então, eu sei que a função aqui ela é crescente, aqui ela é decrescente e aqui ela é crescente. E o teste da primeira derivada, se eu tenho uma mudança de positivo para negativo, a função estava subindo e ela passou a descer. Então aqui eu tenho um ponto de máximo local. Se a função estava decrescente, ela passou a ser crescente, eu tenho um ponto aqui de mínimo local. Então agora a gente pode esboçar. A gente já sabe mais ou menos como que é o comportamento da função a partir da primeira derivada. Então vamos ver nosso guia lá. Aplica o teste da primeira derivada, já apliquei, e agora ele quer que a gente aplique o teste da segunda derivada, que é para estudar concavidade, que é para confirmar se esses valores são de máximo ou mínimo. A gente já, com o teste aqui da primeira derivada, a gente já conseguiu ver, né? Mas aí agora a gente vai fazer a da segunda derivada para saber a concavidade. Por isso que eu falei que
esses passos aqui, o 6, o 7 e o 8, eu fiz separado, mas junto na outra aula, né? Que é o estudo justamente da primeira e da segunda derivada, para estudar concavidades, crescimento, se tem pontos de inflexão ou não. Então eu vou colocar aqui passos 6, 7 e 8. Esses passos aqui, ó. 6, 7 e 8. Mas aí eu vou detalhar depois o que está falando nos passos 6, 7 e 8. O que eu vou fazer agora é estudar a segunda derivada. Então vamos lá. Eu tenho a segunda derivada. F duas unhas de x é igual a 6x menos 6. O que eu vou fazer? Eu vou igualar a segunda derivada a zero. E aí eu vou ter 6x menos 6 igual a zero. Eu vou ter x igual a 1. Então esse é o nosso ponto crítico para a segunda derivada. Então eu vou ter minha tabela para estudar o sinal, né? Da segunda derivada. Ficou feio aqui. Pronto. E aqui são os intervalos. Então eu vou ter só dois intervalos, né? Eu vou ter x menor que 1 e x maior que 1. E isso daqui é uma reta, né? 6x menos 6 aí é uma reta. Então eu vou ter, quando x for menor que 1, eu vou ter... Peraí, deixa eu mudar a cor. Então quando x for menor que 1, eu vou ter, por exemplo, menos 1. E aí menos 1 eu vou ter menos 6, menos 6. Então eu vou ter a função negativa aqui. E quando for maior que 1, eu vou ter, por exemplo, 2, x igual a 2. Eu vou ter 12 menos 6. E isso aqui vai dar 6, então é positivo. Por exemplo, se fosse x igual a 3, vai ser 18 menos 6, vai dar positivo também. Então, para x menor que 1 é negativo e x maior que 1 é positivo. É uma reta, né? Simples aí o comportamento. O comportamento da reta, ele é assim. Então, esse valor aqui é 1. Da nossa reta. Então a reta é assim, né? Esse é o eixo x aqui. Então aqui é negativo e aqui é positivo. Então a gente pode ter o nosso eixo aqui. A gente vai ter o valor de 1. Então a gente tem a função negativa aqui e positiva aqui. Lembra que a segunda derivada positiva quer dizer que a concavidade é para cima. E a segunda derivada negativa quer dizer que a concavidade ela é para baixo. Certo? Era o que eu tinha mostrado aqui. Cadê? Aqui. Então, a concavidade é o teste da concavidade. Se a derivada segunda é negativa, a concavidade é para baixo. Se a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima. Então, tá certo. Então, a gente já consegue traçar mais ou menos a função. Vamos pegar todos os valores que a gente... Tudo que a gente já tem da função aqui. Vou pegar copiar esse gráfico. Vou marcar os valores aqui do eixo y, que são diferentes. Então, quais são os pontos aí para a gente interessantes, né? Vou fazer isso aqui em outro slide. Eu quero marcar as duas retas aqui em cima.
Então aqui em cima eu vou marcar as retas das derivadas, né? Então eu vou copiar essas duas retas. Esse aqui é o da primeira. A reta não veio. Não veio de novo. Mas eu marco aqui. É melhor fazer outras duas retas aqui. Vou marcar a reta azul, que é a da primeira derivada. E a verde vai ser da segunda. Então, os pontos que a gente tinha visto na primeira eram 0 e 2. 0 e 2. Então, era positivo, negativo e positivo. Ou seja, esse era um ponto de mínimo, positivo, negativo. Positivo, negativo. Esse era o ponto de máximo. E esse era um ponto de mínimo. Ok. E aqui ela é crescente, decrescente, crescente. Na teste da segunda derivada, a gente viu x igual a 1. E a gente viu que aqui era negativo e positivo. Então aqui era concavidade para baixo e concavidade para cima. E a gente viu também que a função cruzava o eixo y em y igual a 3. Então, por exemplo, a gente pode marcar aqui, sei lá, y igual a 3 aqui. Então a gente tem esse ponto. Certo. Então vamos ver como é que vai ficar essa função. Vamos esboçar ela em vermelho aqui. Eu já estimei a função em alguns valores. Ao longo aqui do nosso exemplo. Por exemplo, eu calculei f de 1. f de 1 é 1. Então eu posso marcar esses, já que eu sei esses valores, eu posso marcar. Não tem problema não. Eu sei que o f de... E até é bom, porque esse valor aqui é um valor que eu já esbocei a função aqui na segunda derivada, né? Então esse é um valor interessante saber. F de 1 é f de 2 e f de 0, né? Esse aqui f de 0 é 3, f de 1 é 2 e f de 2 é menos 1. Isso, f de 2 é menos 1. Então a gente tem esse ponto aqui, menos 1. Então esses três pontos a gente sabe até mais uns, né? F de menos 1 é menos 1. Aqui. E f de 2 é bem negativo, né? F de 2 é lá embaixo, é um f de 2 de menos 17. Então a nossa função esboçada, ó, aqui a concavidade é para baixo. Já dá para ver que a concavidade aqui é para baixo, né? E o ponto 0 é um ponto de máximo. Então, ó, ponto de máximo. Lembra que no menos 2 ele já vai lá para menos 17, né? Aí ele passa aqui, o ponto 2 é um ponto de mínimo. Então a função aqui ela tem um mínimo e a concavidade é para cima, a partir do ponto 1. Ponto 1 é quando muda a concavidade aí. E aí a função passa a crescer. Então perceba que eu não sei ainda onde a função cruza o eixo, os valores de x, os interceptos de x, né? Lembra que eu pulei os interceptos de x? Passo 2 aqui. Eu calculei onde a função cruzava o eixo y, e onde ela cruzava o eixo x eu não calculei.
Percebam que não são valores tão triviais de calcular, né? Eu tenho um valor aqui entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 0 e menos 1. Mas eu sei o comportamento da função. Esse é o esboço do gráfico da função. A gente fez o esboço aí. Certo? Então, ó, vamos passar aqui pelo meu guia. A gente fez esse passo 6 aqui, a gente viu se era o mínimo ou o máximo. Percebam que são mínimos e máximos locais, porque a função é que ela vai continuar a crescer e que ela vai continuar a decrescer. Então, é mínimo e máximo local mesmo. 7. Determine os valores onde a função é crescente. Eu fiz lá pela primeira derivada, encontrando os valores onde é positivo e negativo. Certo. Para obter os pontos de inflexão, ache os números críticos de f'. São os valores de f duas linhas, onde não existe onde é zero. Foi o passo que eu fiz aqui, né? Eu igualei a segunda derivada é zero. Então, esses são os pontos de inflexão, que é justamente esse ponto aqui, ó, é onde muda a concavidade, certo? Então, esse é um ponto de inflexão. Em cada um desses valores, verifique o sinal. E aí, percebam que é interessante estudar a reta tangente para saber se é realmente um ponto de inflexão. O que ele está querendo dizer é que para estudar o sinal da derivada primeira aqui, qual que é o sinal da primeira derivada aqui? É negativo. Então, esse daqui é um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? É onde a derivada segunda muda de sinal. Onde a concavidade muda, não necessariamente onde muda de sinal, é onde a concavidade, é isso mesmo, onde a concavidade muda de para baixo para cima ou de cima para baixo, onde muda a concavidade, né? Então a gente tinha um sinal negativo e passou a ser positivo. Então esse é um ponto de inflexão, certo? Vamos continuar a ler. A gente fez, né, verificar a concavidade do gráfico, achar os valores de x onde é negativo e positivo, estudar o sinal da segunda derivada. A gente achar a inclinação da reta tangente nos pontos de inflexão. Esse é interessante porque, assim, por exemplo, a função f de x igual a x ao cubo. Como que é o gráfico da função f de x ao cubo? A função de x ao cubo ela é assim. Mais ou menos assim, né? Que difícil. Aí. É mais inclinada. Isso. O que acontece com a função f de x ao cubo? Quando você estudar o sinal da derivada segunda, o x igual a zero é um ponto crítico. E aí, para cá vai ser negativo e para cá vai ser positivo. Só que a derivada primeira, ela é negativa, ou ela é positiva e positiva. Ou seja, a função ela é sempre crescente. Só que a derivada segunda muda de sinal. E aí, isso dá o sinal, a derivada igual a zero no x ao cubo. O que acontece? A derivada igual a zero no x ao cubo, ela tem uma reta paralela aqui ao eixo y, né? E aí, por isso, porque a função ela vai mudar de concavidade, mas ela não muda o crescimento. Por isso que é importante estudar o sinal, o valor da derivada no ponto de inflexão. Porque o ponto de inflexão ele pode ter mudança de concavidade e mudança de crescimento, que é esse caso aqui, ou ele pode ter o crescimento ele pode ser contínuo, mas ter um valor de derivada igual a zero, por exemplo. Certo? E aí verifique a existência de assíntotas, né? A gente viu que aqui na função polinomial não tem assíntotas. Mas se a gente tivesse uma função racional aí, a gente poderia ter assíntotas, né? Então vou apagar isso daqui. Então esse foi o exemplo aí. Eu vou dividir a aula, né? Porque a aula já está grande aí. A gente vai fazer mais exemplos, né? Mas para essa aula aí, esse exemplo, a gente já fez 2 exemplos de esboço de curvas, né?
Mas vou me despedir por enquanto, né? Então, obrigado pela atenção e bons estudos. E aí, continue na próxima aula para ver mais exemplos.